O presidente Lula começa a sexta-feira fazendo acenos para o mercado financeiro e para o Congresso Nacional. Começa agora JBR News. Três fatos ocorridos entre ontem e hoje, Rodolfo, chamam a atenção de quem cobre política. Principalmente nós que gostamos muito do bastidor, do que está por trás da notícia. E duas notícias de ontem, e uma que está prevista para ocorrer hoje, mas já está anunciada desde ontem, se unem. São três assuntos aparentemente separados, Rodolfo? Mas vocês verão que eles se unem. São três assuntos que são: primeiro, a viagem do presidente Lula à China, com uma comitiva para lá de grande. A segunda, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, de flexibilizar, podemos dizer assim, de vez a lei das estatais. E o terceiro assunto, o famoso arcabouço fiscal, que são as regras que estão sendo discutidas desde o final do ano passado para definir quanto o governo pode gastar. Como é que essas três se unem, Rodolfo? Alexandre, se unem da seguinte forma: o Lula precisa agora de obter um ambiente de tranquilidade, para poder governar, fazer as coisas. E essas três coisas se associam na busca desse ambiente de tranquilidade. O Lula precisa apresentar o arcabouço fiscal para tranquilizar o mercado, que desconfia ali, que o governo quer gastar demais, enfim, fazer gastos acima dos limites, gastar mais do que arrecada. Precisa fazer esse gesto para tranquilizar o mercado. Vai levar uma comitiva gigante para a China, para uma viagem que promete ser uma viagem cheia de cenários maravilhosos e tal. Por quê? Porque é uma chance, uma viagem longa, de se aproximar de parlamentares, criar ali relações, conversar durante o voo e tal, com o objetivo de quê? Tranquilizar o Congresso, onde as coisas acontecem, E, finalmente, a questão das estatais é que ele tem uma enorme pressão, para indicações políticas para os cargos dentro do governo. E a decisão do Lewandowski facilita o Lula a colocação das pessoas nesses postos, o que também tem o objetivo de quê? De criar um ambiente maior de tranquilidade política, diminuindo a pressão. Você tocou num ponto que é muito interessante. Quem já foi à China, eu já fui, são 36 horas de voo. Para ir, 36 para voltar. Dá para conversar um bocado. Opa, 72 horas, Rodolfo Lago, do lado de uma base que ele precisa costurar, é tempo suficiente dentro de um avião onde ninguém vai poder sair, para ele poder articular essa base. Então, exatamente, de fato, ali ele está fazendo um aceno para o Congresso Nacional e principalmente para aqueles que ele ainda não considera confiáveis nos projetos de governo. A questão do Lewandowski, que vai juntamente com isso, é a permissão de nomeação. A nomeação é algo que agrada muito o mundo político. Por quê? Porque o deputado e senador, para votar com o governo, ele quer ter um apadrinhado dele em algum cargo. E agora, com essa liberação do Supremo, essas nomeações podem ocorrer. E claro, o arcabouço fiscal, o mercado financeiro, aparentemente fica mais tranquilo. Por que aparentemente? Porque a gente não sabe se esse texto que será apresentado hoje será aprovado pelo presidente e mais, uma vez aprovado pelo presidente, o que sairá do Congresso, porque aí é uma outra história. Exatamente. Aí você tem um outro ponto, quer dizer, esse é o ponto onde talvez não haja tranquilidade e possa haver dor de cabeça. Por quê? Porque a pressão do mercado é justamente no sentido de que o governo dê uma sinalização de que tem responsabilidade fiscal. Mas, por outro lado, o Lula está muito angustiado, a gente já falou isso algumas vezes aqui, em entregar coisas à sociedade. Então, o Lula tem dito o seguinte, que ele está com muito medo de parecer que ele está fazendo estelionato eleitoral. Ou seja, ele faça uma coisa depois que não seja cumprida, uma promessa que não seja cumprida e venha a ser cobrado depois disso. Então ele quer que esse projeto que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está fazendo
tenha é o seguinte: faça realmente a mágica de agradar o mercado, mas deixando a margem para que ele possa fazer as coisas. É muito difícil chegar a esse ponto. Então, o que o Fernando Haddad vai propor pode vir a ser modificado primeiro pelo Lula, e se isso não agradar o Congresso, pode acabar sendo modificado no Congresso. Então, a gente pode ter aí nesse ponto um fator de dor de cabeça em vez de tranquilidade. E por que os três assuntos se reúnem e se unem? Porque é justamente esse Congresso que ele precisa. A viagem dá o apoio parlamentar que o Lula espera, a adesão do Lewandowski, que permite o loteamento de cargos que o mundo político ama, e o arcabouço fiscal é a liberdade para poder gastar, porém, sem assustar o mercado. É isso aí. Chegamos ao final deste conteúdo e desta semana, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado pela audiência, um bom fim de semana a todos, até segunda-feira.